E aí, galera Dascaros do Brasil e do mundo, você se recorda sobre o efeito Doppler? Não? Então vem aqui, vamos fazer uma revisão comigo. O efeito Doppler, ele pode estar relacionado ao som ou à luz. Hoje, nós vamos estudar o efeito Doppler associado ao som. Trouxe para vocês algumas situações que são situações um pouco diferentes, não é? Reparem, nós temos ali uma ambulância e uma garotinha. Perceba que a ambulância pode estar se aproximando da garotinha ou pode estar se afastando. E o que você percebe quando você olha neste desenho? Você percebe que as ondas, quando a ambulância está se aproximando, as ondas, elas não ficam mais juntinhas? Então nós falamos que há uma compressão. O comprimento de onda diminui e a frequência aumenta. Nós falamos que o comprimento de onda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando o carro com uma buzina, ou no caso uma sirene, por exemplo, vai se aproximando da pessoa, o comprimento de onda cai, as ondas ficam mais apertadinhas, podem reparar. Mas e aí a frequência, ela aumenta. Nós falamos que o som fica mais agudo. Já diferentemente, quando você observa a ambulância se afastando, repare que as ondas elas ficam mais distantes com relação à garotinha. Então nós falamos que há um alargamento, ou seja, o comprimento de onda, repare no desenho, ele aumenta e a frequência diminui. Então, nesse caso, o som vai ficar mais grave. Você já deve ter presenciado isso. Você paradinho, de repente você tem lá um carro de polícia se aproximando, uma ambulância se aproximando. Não tem um barulho assim? É este o chamado efeito Doppler. É a maneira com a qual nós percebemos as coisas. Então aí, repare que nós temos aqui ó, uma formulinha, que é uma formulinha muito interessante. Lembre-se, quando você está trabalhando com efeito Doppler, lembre da buzina de um carro antigo. O que ele faz? Ele faz, pessoal, fom, fom. Ele é veloz, ah, professor, mais ou menos. Esta é a fórmula que nós usamos para o efeito Doppler. Professor, o que é o F0? O F0, galera, é a frequência observada. É aquela que é aparente. E o que é o FF? É a frequência do próprio objeto, da fonte. E esse primeiro V? Esse não preocupa, é a velocidade do som. Aí ele vai te dar em toda a questão. Mas e o que eu faço quando é mais ou menos? Então, nesse caso, você vai precisar de fazer sempre um desenho. Note, aqui nós temos um desenho de uma situação que envolve justamente o cálculo do efeito Doppler, dessa frequência aparente. Você precisa sempre desenhar aonde que está a fonte, que nesse caso, a fonte é a ambulância, e o observador, que nesse caso é o ciclista. Tem um detalhe importante, nós temos sempre um referencial que se chama referencial Doppler. Galera, nunca é diferente. Sempre o referencial é do observador para a fonte. Sempre do observador para a fonte. Então, se você desenhou a ambulância nessa posição e o cara, que é o ciclista, na outra, ele é o observador. Aí é só você ver onde está o observador e onde está a fonte. E sempre coloque o positivo do observador para a fonte. Aí você analisa a sua questão. Imagine, você tem a fonte se aproximando de quem? Do observador. Então você coloca os vetores velocidades. Aquele que estiver
a favor do referencial, você põe mais. E aquele que está contra o referencial, você põe menos. E é por isso que você escolhe o sinal devido. Então, isto é uma questão diferente, é uma questão em que você precisa de ficar muito atento, porque há uma pegadinha. Ou seja, você precisa de contextualizar essa questão. Bom, se você gostou, deixe um like, assine e nos acompanhe no nosso canal Dascalos. Até a próxima dica!